Alô, comunidade! Boa tarde, Brasil. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. Sempre com a gente na redação do ICL, Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nesta terça-feira. É isso, 1º de julho, hein? Começou o segundo semestre de 2025. Boa tarde para você que mora nesse país em que o presidente da Câmara presta contas não ao povo, mas aos empresários e aos milionários que não querem pagar imposto. Daqui a pouco você vai ver como Hugo Motta foi bem tratado pela elite endinheirada paulista. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre o encontro de Hugo Motta na casa de João Dória, de volta à cena, para articular esta rebelião contra o governo Lula. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre isso. A guerra entre Congresso e governo está cada vez mais acirrada e, ao que parece, Lula fez a escolha de não ceder. Lula dobrou a aposta no discurso e nas ações, apesar de deixar uma margem para alguma negociação, como sempre faz. É essa a tradição do presidente Lula. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o governo federal tomou a decisão e comunicou, através da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, né, o ministro, comunicou que a AGU está acionando o STF para que seja mantido o decreto original de Lula e Haddad, decreto esse que propunha mudanças na cobrança do IOF para que os mais ricos paguem e para que as contas do governo fiquem organizadas. Quem está aí na tela é justamente ele, o AGU, o Jorge Messias. Ele deu uma entrevista coletiva na tarde de hoje. Disse que a avaliação é de que a decisão tomada por deputados e senadores derrubando o decreto do IOF viola o princípio da separação dos 3 poderes. Então, seria inconstitucional e, por isso, o governo, através da AGU, está acionando o Supremo, né, para que seja declarada a inconstitucionalidade desta medida do Legislativo. É uma guerra aberta entre o Executivo e o Legislativo, representado por Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Messias, né, o Jorge Messias, o ministro de Lula, ressaltou que a decisão do presidente foi precedida de um estudo técnico e jurídico solicitado pelo Palácio do Planalto à AGU. Vamos conferir um trecho da fala de Jorge Messias. A discussão política, ela anda em paralelo da discussão jurídica. E eu quero dizer que há um presidente da República neste país, que é o presidente Lula, que ele tem um extremo, profundo respeito pelo Poder Legislativo. O presidente Lula, ele sempre pautou as suas relações pelo diálogo. E ele tem se esforçado muito, desde que assumiu, a manter um diálogo de alto nível, de alta confiança com os chefes dos poderes. O tempo da política oferecerá as saídas para a política. Agora, nós não podemos deixar de adotar as medidas jurídicas em razão das questões políticas. Então, vocês percebem aí pela fala, né? É uma medida de contra-ataque do governo, o governo resolve confrontar abertamente, até porque o outro lado confrontou primeiro, mas, ao mesmo tempo, a fala de Jorge Messias deixa uma porta aberta. Ele fala: existe o tempo da política que pode resolver essas questões. Enquanto isso, nós vamos usar a ferramenta jurídica. O tempo da política significa Alcolumbre e Hugo Motta sentarem e verem o que vale mais a pena. Manter essa guerra permanente ou chegar a algum tipo de acordo com o Poder Executivo. Vale lembrar também que o PSOL, o partido, né, também entrou com uma ação no STF para reverter a derrubada do decreto de Lula. O caso, né, esse pedido do PSOL, está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, como informamos ontem aqui no ICL Urgente. Ficou tudo concentrado com o Alexandre de Moraes. E esse da AGU? Esse pedido agora da AGU? Esse ainda não sabemos. Mas, pela lógica, talvez o Supremo concentre também na mão de Alexandre de Moraes. Vou levar agora a nossa transmissão lá para a redação com a Laura Couto para que ela traga os bastidores desse anúncio feito pela AGU e também a reação da oposição. Laura.
Rodrigo, primeiro de tudo, o advogado-geral da União, o Jorge Messias, disse que avisou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, antes de acionar o Supremo para que sejam declarados constitucionais os decretos do Lula sobre o aumento do IOF. Mesmo assim, a reação da oposição veio rápido, como já era de se esperar. O deputado Zucco, que é o líder da oposição na Câmara, ele publicou uma nota do bloco dizendo que o governo declarou guerra contra o Congresso Nacional. O líder do Republicanos, o Gilberto Abramo, afirmou que o governo está dando um tiro no pé com essa decisão. Já o líder do PDT, o Mário Henninger, disse que o governo está esticando uma corda que vai se romper. E para o deputado Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara, o governo tirou uma máscara e mostrou o rosto da crueldade tributária, assumindo que o objetivo é um só: tirar até o que o pobre não tem. Esse argumento não faz nenhum sentido, né, Rodrigo? Não, essa fala do Sóstenes, mais uma vez, não faz o menor sentido. As outras a gente pode até discutir aqui, o líder do PDT dizendo que o governo está esticando demais a corda, que ela pode se romper, aí é outra coisa. Agora o Sóstenes, que é do PL, dizer, não, o governo tem um só objetivo, tirar o que o pobre não tem, é o contrário, né? A proposta do Haddad e do Lula é de isentar quem ganha até R$5.000 do imposto de renda, é de cobrar IOF. Aliás, o IOF cobrado na época do Bolsonaro era maior, né? Era maior. Agora tem uma proposta de mexer nas alíquotas um pouquinho só, né? Para fechar as contas, mas os ricos no Brasil não querem pagar imposto. O presidente Lula defendeu hoje o decreto de aumento do IOF e também o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que é proposta de campanha, foi chancelada nas urnas e o Centrão não quer aprovar, né? Lula disse que as propostas são voltadas para diminuir privilégios e que os atingidos por essas medidas se rebelaram, são palavras do presidente Lula. As falas aconteceram num evento de lançamento do Plano Safra. A gente tem aqui na tela o resumo da frase de Lula, abre aspas, ninguém está querendo tirar nada de ninguém. Aí ele responde um pouco ao Sóstenes, né? Ninguém está querendo tirar nada de ninguém. Queremos apenas diminuir os privilégios de alguns para dar um pouco de direito para os outros. É só isso o que nós queremos. A fala foi feita, portanto, durante o lançamento do Plano Safra. Nesse mesmo evento, Lula fez um ataque frontal a Jair Bolsonaro, que está irmanado com o Centrão na tentativa de proteger os mais ricos, na tentativa de impedir que a Faria Lima, os empresários, paguem imposto. Vamos assistir o trecho da fala de Lula nesse mesmo evento. Nunca vou pedir para vocês fazerem um pix para mim. Nunca. Guarda o seu dinheiro para pagar para os seus funcionários. Eu não quero pix. E jamais vou pedir anistia antes de ser condenado. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem. Quem não tem coragem não deveria fazer bobagem. Quem não mede o erro das consequências não deveria fazer bobagem. Chamou o Bolsonaro de frouxo e é isso, né? O Bolsonaro apronta e depois pede pix, pede água, pede ajuda para o Temer, pede ajuda para o Centrão, pede, pelo amor de Deus, aprove uma anistia para mim. E aí foi chamado de frouxo pelo presidente Lula. O embate está colocado. O Lula, no discurso e nas ações, como a gente viu, com essa decisão de acionar o Supremo para derrubar a decisão do Legislativo, o Lula dobrou a aposta, foi para o confronto e eu diria, não há outra solução nesse momento. O Centrão, ao fazer o que fez na semana passada, vazou para a imprensa que o objetivo era colocar Lula de joelhos. O objetivo era que Lula, inclusive, desde já desistisse da reeleição no ano que vem. Ao que parece, não deu certo. O presidente resolveu comprar a briga juridicamente, comprar a briga politicamente, enfrentar o Centrão e enfrentar o Bolsonaro como ele já vinha fazendo. E, ao mesmo tempo, deixa uma porta aberta para a negociação se Alcolumbre e Hugo Motta quiserem algum tipo de entendimento visando 2026. Uma parte do Centrão pode ainda fazer o acordo com o Lula. Outra parte, pelo jeito, vai com o bolsonarismo ou vai tentar inventar esta candidatura Tarcísio. Daqui a pouco vamos falar mais sobre ela, que o objetivo principal é esse. Bolsonaro de lado, tentar enfraquecer o Lula para viabilizar uma candidatura de direita, da direita tradicional. É isso aí. Bom, vamos falar da extrema-direita fora do Brasil também. Donald Trump e Elon Musk voltaram a se atacar.
O presidente dos Estados Unidos ameaçou hoje deportar o bilionário, o ex-aliado Elon Musk. Muita gente não sabe, mas o Musk não nasceu nos Estados Unidos, ele é natural de Pretória, uma das 3 capitais oficiais da África do Sul. E se tornou cidadão norte-americano só no início dos anos 2000, olha o Elon Musk aí. Então ele é um sul-africano que se converteu, né, para a cidadania dos Estados Unidos. Ao ser questionado por jornalistas sobre a possibilidade de deportar Elon Musk, Trump afirmou que, abre aspas, vou dar uma olhada nisso. O republicano também levantou a possibilidade de o próprio DOGE, departamento que era comandado por Musk, investigar o empresário, dono da Starlink, dono do X e de tantas outras companhias, da Tesla, etc, etc. Vamos ver o que disse Donald Trump. Nós temos aqui o VT. Vamos lá. Elon Musk, are you going to deport Elon Musk? I don't know. I think we'll have to take a look. We might have to put Doge on Elon. You know what Doge is? Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? He gets a lot of subsidies, Peter. But Elon's very upset that the EV mandate is going to be terminated. And you know what? When you look at it, not everybody wants an electric car. I don't want an electric car. I want to have maybe gasoline, maybe electric, maybe a hybrid. O Trump dizendo que o Musk está bravo porque, para você que só ouve, né, que não pôde ver aqui a tradução, o Trump disse que o Musk está bravo porque vão acabar os subsídios para os carros elétricos. E o Trump fala, eu mesmo não sei se eu quero um carro elétrico, eu quero um carro a gasolina. E com isso o Trump também dá uma sinalizada para o setor das grandes petroleiras, né? Setor importante ainda nos Estados Unidos, né? A treta entre os dois começou depois que Elon Musk fez críticas ao projeto de lei orçamentária de Trump. O bilionário reagiu a essa nova fala de hoje do Donald Trump e disse que vai se conter por enquanto. Está aqui a postagem, né? Está aqui a postagem e a resposta do Musk. É muito tentador intensificar isso, é muito tentador, mas eu vou me conter por enquanto. Está aqui traduzido do inglês na nossa tela, o Elon Musk respondendo. Eu queria só levantar uma hipótese. E se tudo isso aqui for um grande teatro entre os dois? O Donald Trump com dificuldades na economia, com dificuldades na popularidade, o Elon Musk parceiro dele e com dificuldades nas empresas. E se for um teatro, para que os dois ocupem o noticiário? Lembram que o Bolsonaro, no começo do governo dele aqui no Brasil, a gente mesmo dizia, ele ocupa o espaço do governo, ocupa o espaço da oposição, faz crítica, depois volta, depois a gente diz, ele está maluco, ele voltou atrás, mas com isso ele domina o noticiário. É o que o Trump faz, inclusive comprando essa briga com o Elon Musk. Há sinais de que pode ser uma briga de verdade, o Elon Musk foi longe, disse que o Trump tinha envolvimento, inclusive, com casos de exploração sexual. Mas agora fizeram as pazes e voltaram de novo a brigar, é estranho, para dizer o mínimo, mas essa gente é toda estranha. Saindo um pouco dessa treta Musk e Trump, mas permanecendo nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, né, ampliou a sua ofensiva contra a imigração e inaugurou uma prisão só para imigrantes no país. Agora não é mais em Guantánamo, né, que eles exportavam os presos lá para prisão na ilha de Cuba. Laura Couto tem mais informações sobre isso, a barbárie explícita. Conta pra gente, Laura. Rodrigo, essa é a mais nova ofensiva do Donald Trump contra a imigração. O republicano conseguiu construir um novo centro de prisão de imigrantes em tempo recorde. Foram só 8 dias. O centro é chamado de Alcatraz dos Jacarés, por ser cercado de pântanos, e agora ele fica na Flórida. O espaço vai ter capacidade para abrigar cerca de 5.000 pessoas e os primeiros imigrantes a serem presos vão começar a ser alocados na unidade a partir de amanhã. O Trump justificou essa nova medida afirmando que está expulsando monstros dos Estados Unidos. Que coisa absurda, né? Alcatraz dos Jacarés, né? Alcatraz faz referência a uma prisão histórica nos Estados Unidos, né? Alcatraz, tem até filme sobre isso. E o Jacarés, porque ali nos pântanos da Flórida, os alligators, né, são comuns. Então é uma maneira de dizer, nós vamos mandar os imigrantes para um lugar isolado, se eles fugirem, eles são devorados pelos jacarés. É uma simbologia da barbárie, é a simbologia da barbárie. A gente falava, né, o Trump vai exportar os imigrantes lá para o Bukele, né, na América Central,
para terceirizar a prisão. Mas não, ele está fazendo também prisão dentro dos Estados Unidos. Bem, e a lei orçamentária de Donald Trump, aprovada hoje pelo Senado dos Estados Unidos, vai atingir diretamente os imigrantes latinos, incluindo os brasileiros. Os imigrantes latinos é o jeito que eles chamam lá, né? São imigrantes da América Latina, né? Vai permitir que o Trump retire 1 bilhão e 600 milhões de reais dos latino-americanos por ano. Do que a gente está falando? Vai ser aplicado um imposto de 1% sobre as remessas enviadas pelos estrangeiros, irregulares ou não, inclusive os legalizados. Vai ser aplicado 1% de imposto desta remessa do pessoal que vai para lá trabalhar duro e manda o dinheiro de volta para os seus países de origem. Esta lei do Trump é chamada de One Big Beautiful Bill. A lei é a primeira, a bela, grande lei. Ela vem sendo chamada assim pelo presidente fanfarrão dos Estados Unidos. Ele promete causar um profundo impacto na América Latina, que já está sendo abalada pelas deportações e prisões dos seus cidadãos, né, em território norte-americano. Então ele prende e pega também pelo bolso. Declarou guerra aos latino-americanos. Eu acho incrível que ainda tem gente que quer ir para lá. Eu acho que deviam buscar outros caminhos, né? Bom, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, enviou hoje uma carta para a revista The Economist para rebater as afirmações da publicação, que é britânica, né? As afirmações de que Lula estaria perdendo influência no exterior e que seria cada vez menos popular no Brasil. A reportagem do último domingo, né, trazia várias frases dizendo que o presidente brasileiro está cada vez mais hostil ao mundo ocidental por não endossar o posicionamento dos países do Ocidente em relação à guerra entre Israel e Irã. Ou seja, a Economist queria um Lula de joelhos, como diz o Centrão aqui. Um Lula dizendo, Israel pode bombardear, matar os iranianos, pode invadir, fazer o que você quiser. O Lula fez a crítica e se tornou um adversário do mundo ocidental. A capa do Economist é um carimbo. O Lula já não é mais dos nossos. É mais ou menos isso. Mas a resposta do Itamaraty foi interessante. Laura, traz pra gente um resumo, por favor. Rodrigo, na carta, o chanceler Mauro Vieira afirmou que para humanistas de todo o mundo, incluindo políticos, líderes empresariais, acadêmicos e defensores dos direitos humanos, o respeito à autoridade moral do Lula é indiscutível. O diplomata também ressaltou que o Lula não é popular entre negacionistas climáticos e que, diante de uma nova corrida armamentista, ele está entre os líderes que denunciam a irracionalidade de investir na destruição em detrimento da luta contra a fome e do aquecimento global. A carta foi entregue na madrugada por meio da Embaixada do Brasil em Londres. Rodrigo. A carta entregue à redação da Economist, que fala em nome dos investidores, dos mercados financeiros britânicos principalmente. Mas é uma revista muito lida pelos banqueiros, pelos investidores no mundo inteiro. Está aí a resposta do governo brasileiro. Vamos para o nosso capítulo aqui de polícia, política e golpismo. A Polícia Federal ouve, nesse momento, Paulo Amador da Cunha Bueno, um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ouve também Fábio Van Garten, ex-secretário de comunicação na gestão Bolsonaro e também foi advogado do Bolsonaro. Os depoimentos foram determinados pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e acontecem simultaneamente em Brasília e em São Paulo. Eles são ouvidos no inquérito que investiga se houve tentativa de impedir as apurações sobre o golpe de Estado. Nesse outro inquérito, também são investigados o criminalista Eduardo Kuntz, que representa o coronel Marcelo Câmara, porque ele teria tentado entrar em contato com o Mauro Cid, ajudante de ordens. Por isso que o Mauro Cid está na foto aqui. É confusa a história? É um pouquinho. Mas é assim, o Eduardo Kuntz, que é advogado do Marcelo Câmara, réu por golpe de Estado, o Van Garten e o Paulo Amador da Cunha Bueno, todos eles teriam tentado entrar em contato com a família do Mauro Cid para negociar, saber o que o Mauro Cid ia contar, mandar algum tipo de recado. Kuntz e Câmara também prestam depoimento à Polícia Federal junto com os demais nesta terça-feira. O advogado Paulo Cunha Bueno negou que tenha tentado obter informação sobre o acordo de delação premiada de Mauro Cid
e pediu dispensa do depoimento à PF. Mas está acontecendo, os depoimentos estão acontecendo, a qualquer momento a gente traz atualizações. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, também negou hoje um pedido feito por Felipe Martins, ex-assessor da Presidência da República, para que Eduardo e Carluxo, né, os filhos de Jair, sejam ouvidos como testemunhas de defesa na ação penal da tentativa de golpe de Estado. Laura Couto explica para a gente esse caso. Rodrigo, de acordo com Alexandre de Moraes, os filhos do Bolsonaro não poderiam ser ouvidos como testemunhas de defesa do Felipe Martins por estarem em investigações conexas, ou seja, interligadas com os casos do golpe. O Eduardo, por exemplo, é investigado no inquérito que foi aberto em maio, a pedido da PGR, para investigar a atuação dele como deputado licenciado nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, inclusive o Alexandre de Moraes. Já o Carlos Bolsonaro foi um dos indiciados pela Polícia Federal na conclusão do chamado inquérito da ABIN paralela. O Moraes também mencionou que o fato do Eduardo Bolsonaro e o Carlos serem filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele próprio, que é réu também de outra ação penal golpista, não tem como eles serem testemunhas de defesa. Tá aí, então não serão testemunhas de defesa do Felipe Martins. E temos mais atualizações, não para por aí não, eu falei aqui do nosso bloco, do nosso capítulo, né, de atualizações sobre os golpistas. O ministro Alexandre de Moraes determinou o prosseguimento do processo contra o blogueiro Paulo Figueiredo, neto do ditador João Figueiredo, da época lá da ditadura militar. O que acontece? O Paulo Figueiredo é um dos denunciados pelo Ministério Público, 33 denunciados, né? 30 viraram réus, 2 não viraram. E o Paulo Figueiredo? A denúncia não foi aceita, ele não virou réu e também não foi avaliado se ele poderia ser dispensado. Por quê? Porque não conseguiram citar o Paulo Figueiredo, ele está escondido lá nos Estados Unidos. Ele é investigado por participar do núcleo de desinformação para tentar dar o golpe de Estado no Brasil. O processo estava parado por essa impossibilidade de notificar o Figueiredo, que mora nos Estados Unidos. Ele tem endereço desconhecido da Justiça, não havia sido notificado oficialmente, mas ele, como bom bolsonarista, deu uma ajudinha para a Justiça. Traz mais detalhes então para a gente sobre isso, Laura. Por que o Xandão agora considera que o Paulo Figueiredo pode sim ser processado, continuar o processo? Pois é, Rodrigo, o que aconteceu foi que o Paulo Figueiredo publicou um vídeo no seu canal do YouTube fazendo um react, comentando trechos das manifestações da PGR e da Defensoria Pública da União sobre o caso. Então, para o Moraes, isso comprovou que o réu está ciente da acusação, apesar de não ter apresentado a defesa dentro do prazo estipulado aí pela corte. E com isso, agora ele considera que o Paulo Figueiredo está notificado. Na decisão, o ministro ainda disse que o réu se manifestou e, inclusive, disse que é louco para ser interrogado acerca dos fatos. O processo agora volta a tramitar, mesmo sem qualquer manifestação da defesa do Paulo Figueiredo. Ele pode, inclusive, Laura, virar réu à revelia. Se ele não apresenta defesa, mas está claro que ele está sabendo que o processo existe, ele pode virar réu sem se defender. É o chamado réu revel, né? Tecnicamente é assim que é chamado. Todos os outros constituíram advogados, tentaram se defender, 2 deles nem foram transformados em réus, e o Paulo Figueiredo está dando uma de malandro lá, escondido, né? Na hora de gritar na Jovem Pan, na rádio, era um leão. Na hora de se defender, gatinho que se esconde nos Estados Unidos. Para fechar esse bloco de notícias sobre a trama golpista, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou a 17 anos de prisão aquele homem acusado de furtar uma bola de futebol assinada pelo Neymar durante a invasão ao Congresso Nacional em 8 de janeiro de 2023. É o Nelson Ribeiro Fonseca Júnior. Ele foi condenado por todos aqueles crimes. Aí está a bola de futebol que ele roubou. A bola que estava lá no acervo do Palácio. No dia 8 de janeiro, ele botou a bola debaixo do braço. E também, como bom golpista bolsonarista, falou, vou levar embora, vou roubar, é minha. Estava lá, com carinho, Neymar. O Nelson Ribeiro Fonseca Júnior foi condenado por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, furto qualificado, associação criminosa, deterioração do patrimônio tombado. Só falta agora os bolsonaristas fazerem um movimento, que nem aquele da Débora do Batom. O movimento Nelson da bola de futebol. Coitadinho, só roubou uma bola de futebol. Mas ele ajudou a quebrar, queria dar golpe de Estado, queria roubar o palácio, queria derrubar tudo. 17 anos. Será que valeu a pena? O relator Alexandre de Moraes disse o seguinte, o réu admitiu que esteve no local dos fatos, mais especificamente no interior do Congresso Nacional, então não foi no Palácio, foi no Congresso Nacional, me corrijo aqui, onde teria recolhido uma bola de futebol autografada
pelo Neymar. Não sei se vale muito a essa altura, bola autografada pelo Neymar. Vamos falar ainda da extrema-direita? Olha só, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse a empresários, banqueiros, representantes do mercado financeiro, que vai sim conceder indulto a Bolsonaro se for eleito presidente em 2026. Ele está afirmando isso em conversas reservadas. Ele diz que o perdão a Bolsonaro seria um preço barato a se pagar pelo que ele chama de pacificação do país. Está aqui a manchete, podemos deixar a manchete mais um pouquinho aqui, porque a notícia vem de uma apuração da jornalista Raquel Landim, do UOL. Tarcísio diz a empresários em encontros reservados que vai dar o indulto. Ele não assumiu publicamente essa posição, né? Aliás, ele não assume publicamente nem que vai disputar as eleições, mas o nome dele vem despontando nas pesquisas como um candidato forte pela direita. O que ele depende é disso, que o Jair, né, diga, ele é o nosso candidato. E o Jair só vai dizer isso se o Tarcísio disser, eu dou indulto para o Bolsonaro. Então ele está dizendo nas internas, para isso chegar até o Bolsonaro e para ele não se indispor publicamente com o Supremo Tribunal Federal. Alguns interlocutores bolsonaristas dizem que o ex-presidente quer priorizar alguém da família, que aí sim teria o compromisso de assinar o indulto. Mas na Avenida Paulista, o Tarcísio não atacou o STF, mas se posicionou ali ao lado do Bolsonaro. Vamos ver o que ele diz? Tem um trechinho desse último ato golpista na Avenida Paulista. Vamos assistir. O Brasil não aguenta mais a política de campeões nacionais, porque eles voltaram. O Brasil não aguenta mais a corrupção. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o governo gastador, o juro alto. Aguenta ou não aguenta? Quem paga essa conta do juro alto são vocês. É o pequeno empresário, é o pequeno produtor. O Brasil não aguenta mais aumento de imposto. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o PT. Aguenta ou não aguenta? É por isso que a gente quer ver fora o PT. Fora o PT. O Brasil não merece esses caras. Fora o PT. E nós vamos dar essa resposta no ano que vem. Porque nós vamos nos reencontrar com a esperança. Nós vamos nos reencontrar com a prosperidade. Nós vamos nos reencontrar com o nosso caminho. Nós vamos nos reencontrar com aquilo que é a nossa vocação, que é ser grande. Só faltou ele dizer, nós vamos nos reencontrar com o golpismo e com a política econômica do governo Temer de massacrar os trabalhadores. Mas dentro desse mesmo pacote aqui do Tarcísio de Freitas está o Hugo Motta, o Centrão, e a gente abriu o programa hoje falando disso, né? O Hugo Motta, símbolo dessa rebelião do Centrão contra Lula, foi chamado de herói do Brasil pelo governador paulista, ex-governador João Dória. Houve esse jantar ontem à noite lá na casa do Dória. Vamos ver quem é que estava presente na mesa do ex-governador? Então estava lá o Dória recebendo o Hugo Motta. Além deles, Gilberto Kassab, presidente do PSD e articulador do Tarcísio no governo estadual. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Vira a página, que tem mais aí. O grupo todo estava reunido. Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, e hoje muito próximo a esse grupo. Felício Ramute, vice-governador de São Paulo. Rodrigo Garcia, ex-governador e amigo ali do Dória. Antônio Brito, deputado federal do PSD da Bahia. E empresários, vamos virar a página. Cláudio Lotenberg, presidente do Hospital Albert Einstein e ligado à Conib, que apoia o massacre em Gaza. Roberto Musto, executivo do Blue Bank. Antônio Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, e outros 40 e poucos empresários na casa do João Dória. Eu vou rapidinho aqui, Laura, fazer o resumo. O Dória disse o seguinte, a gente tem inclusive a frase dita pelo Dória nesse jantar. Ao longo desta semana houve um movimento crucial para a vida do país liderado pelo Hugo Motta. Ele fez a defesa de um princípio que atende todo o Brasil. Ele se colocou e convenceu seus colegas da Câmara e do Senado de que a decisão tomada não era contra o Lula, mas sim uma decisão a favor do Brasil. Eu mandei uma mensagem para ele esta semana e agora reafirmo. Hugo, você é o herói do Brasil? Hugo Motta está sendo tratado assim pela Faria Lima, pela extrema-direita, o herói desta turma que quer derrotar o Lula e ter um governo de extrema-direita, talvez liderado pelo Tarcísio de Freitas. Queria agradecer demais, Laura, mais uma vez aqui a sua participação, A gente é ao vivo no ICL Urgente. Valeu, boa tarde para você, Laura. Tchau, tchau, Rodrigo. Até amanhã.
Tchau, tchau. Daqui a pouco vem o N2, Série Notícias, segunda edição. E eu queria só deixar uma lembrança aqui. Esta semana nós tivemos a aula do Eduardo Moreira, Investir para Todos. Foi um sucesso. Se você perdeu esta aula, tem o replay rolando. Então, eu deixo aqui no nosso telão, né, o aviso, né? Investir é para todos. Garanta a sua vaga no replay. Garanta a sua vaga para assistir o replay. Como é que você faz isso aqui, no nosso caso? iclurgente.com.br, você acompanha, né? Aí tem um outro, né? Tem um outro link aqui. Eu estou vendo aqui, edu1.com.br/reprise. edu1.com.br/reprise é a maneira de você participar e acompanhar ali as indicações, as dicas do Eduardo Moreira para sobreviver nesse mundo em que a turma do Tarcísio, do Temer, essa turma quer toda voltar. Então proteja bem o seu dinheirinho, porque há perigo à vista. Aprenda com o Edu e você não vai correr riscos aí no mercado financeiro. É isso, gente. O ICL Urgente volta amanhã. Daqui a pouco eu tô lá no N2 com a Gabi Varela e o Chico Sá. Até amanhã. Fala, turma. É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido, simplesmente, e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é uma hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês! Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito, a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.